Olá, eu sou André Martins e esse é o meu canal Coluna do Império. Você já se perguntou por que as monarquias despertam tão interesse nas pessoas? Por que a vida de um príncipe, por que a vida de um rei chama tanta atenção? Por que as pessoas gostam tanto de saber da vida da família real? E por que as pessoas que moram nesses países gostam tanto de seus monarcas? Por que a família real é tão amada pelo povo? E por que isso não acontece no Brasil? Por que isso não acontece nas repúblicas? Por que um presidente da república nem bem é eleito, assim que assume o cargo, tem um monte de gente contra? Até mesmo aqueles que votaram nele, passam poucos meses, já estão detestando, estão odiando, querendo que não fosse aquele presidente. O que acontece? E ainda, por que nós brasileiros gostamos tanto de monarquia? Por que ela nos seduz tanto? Por que queremos tanto saber de reis? Gostamos de história de rainhas, de histórias de princesas. E quando perguntados, os brasileiros falam: não, mas no Brasil não daria certo. Monarquia é uma coisa errada. Por que temos isso? Por que ao mesmo tempo amamos tanto a monarquia e ao mesmo tempo não gostamos dela? O que acontece? É porque todos nós temos o nosso consciente e o nosso inconsciente. O nosso consciente é isso que vemos hoje, aqui. Vemos uma monarquia, gostamos de um rei, nos simpatizamos com ele. Sabemos que é melhor, sentimos que é melhor. Só que o nosso inconsciente foi trabalhado há mais de um século. Há mais de um século o inconsciente do brasileiro vem sido trabalhado para que não gostemos de monarquia, para que não gostemos de rei, para que justamente não queiramos isso para o Brasil. Por quê? É o medo que os republicanos tenham que os brasileiros descubram, comecem a pesquisar, entrar na internet, achar os livros e descobrir que o Brasil Império era muito mais eficiente do que o Brasil República. Que na época do Império não tínhamos essa bandalheira das contas públicas, esta corrupção dos políticos, essa falta de funcionamento das instituições que vemos hoje. Quando os republicanos deram um golpe em 15 de novembro de 1889, derrubaram o nosso imperador Dom Pedro II e expulsaram ele e toda a sua família do Brasil, eles decretaram que jamais poderia ser falado bem de monarquia, que aquele que fosse contra a república poderia até mesmo ser fuzilado. E foi o que aconteceu. Muitos monarquistas, muitos brasileiros da época que se rebelaram contra a proclamação da república foram presos, internados em manicômios, quando muito não desapareceram, foram mortos, fuzilados, dado um fim em todos eles. É por isso que hoje não sabemos o que é uma monarquia. Mas em contrapartida, quando vemos outros países, vemos Inglaterra, Espanha, Holanda, Japão, vemos aquela monarquia funcionando, aquele povo gostando e pensamos: nossa, como seria bom se o Brasil fosse dessa maneira. É porque nós sentimos que funciona, nós vemos a reciprocidade da população com seus governantes. E por que acontece isso? É porque os reis, eles sim representam a nação. E a população desse país sabe que os reis, as suas rainhas, os seus monarcas protegem o seu povo. O povo é protegido numa monarquia. E os políticos nesse país, eles não aprontam o que aprontam numa república. Porque eles sabem, se aprontarem, serão presos pelo imperador, pelo rei. E terão que responder por seus atos. É isso a diferença. É isso que estamos, monarquistas, há mais de 5 anos, falando nas redes sociais, falando em praça pública, para que todos os brasileiros saibam. Então, meus amigos, procurem saber mais, se informar mais sobre a monarquia. Saibam quanto ela é benéfica para o Brasil, quanto ela pode ajudar o nosso país. Os monarquistas estão aí, estamos às ruas, estamos mostrando para vocês. Não queremos fazer revolução, não queremos violência, não queremos derramamento de sangue, jamais. Queremos mudar o Brasil pelo conhecimento, explicar para os brasileiros o que é realmente uma monarquia. E saibam que isso é possível. Não é somente na Inglaterra que ela dá certo, somente na Alemanha, antigamente, hoje é república, mas já foi na Alemanha. Não é somente na Espanha,
na Holanda, no Japão, no Canadá. Ela pode sim dar certo no Brasil. É só uma questão de tempo. Procurem saber, vejam o meu canal Coluna do Império aqui, também tenho no Facebook, vejam nossas pesquisas. Procurem saber. Ok? Eu sou o André Martins, um abraço para todos.